Quando a penetro, ela explode. Diz tudo o que lhe vem à cabeça, e nunca sei se é verdade ou se é mentira. Sabe que gosta de histórias, das suas histórias pornôs. Levanta bem os pés, pega-os com as mãos e me diz: vai fundo, puto, porra, me engravida, assim, assim, faz doer. Porque você está tão grande. Ah, está chegando até o umbigo. O que é isso? Uma tortura. Faz doer. Assim, você é o meu macho, papi. Me deixa louca. Cada dia mais grosso e mais comprido. Assim no fundo, viado, puto, filho da puta. Faz doer, caralho, faz doer. Eu meto forte e bato no fundo dela. Eu gosto de bater uma vez e depois outra. Trepamos como dois selvagens, como um potro e uma égua. Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar do Animal Tropical, do Pedro Juan Gutierrez. O Pedro Juan Gutierrez tem 65 anos, ele é um escritor cubano que nasceu em Matanzas, uma cidade no litoral de Cuba. E ele já fez 1 milhão de coisas na vida, ele foi soldador, ele foi soldado, ele cortou cana, ele vendeu sorvete, jornais, etc. Hoje em dia ele é pintor, escritor e jornalista e ele escreve, enfim, livros famosos e considerado um dos melhores autores cubanos. E o Animal Tropical ganhou um prêmio na Espanha. O livro todo é uma mistura de autobiografia com ficção. O personagem principal se chama Pedro Juan, é um jornalista, escritor cubano de, 50 anos, que já escreveu um livro que chama Trilogia Suja de Havana. Ou seja, é como se fosse um livro biográfico. Só que é lógico que você sabe que o livro inteiro é uma mistura de verdade com mentiras, você não sabe exatamente o que aconteceu de fato ou não, e se foca principalmente no caso que ele tem com 2 mulheres bem diferentes uma da outra. A Glória, que é cubana, mestiça e mora no mesmo prédio que o Pedro Juan, é vizinha dele, e a Agneta, que é uma sueca, que ele conhece porque ele vai dar uns seminários na universidade dela, e eles começam a trocar correspondências, e eventualmente ele vai visitar lá na Suécia. Assim, a primeira parte fala da Glória, a segunda da Agneta e dos contrastes entre as 2 mulheres que simbolizam também as 2 realidades em que ele vive. A realidade cubana, a realidade, selvagem, entre aspas, e a realidade de um intelectual, escritor, jornalista, uma pessoa importante. E o livro inteiro trata dessa dualidade dentro dele mesmo. Eu já li outros 2 livros dele, o Trilogia Suja de Havana e o Rei de Havana. E em todos eles ele faz um esforço grande de retratar a realidade cotidiana cubana, como vivem as pessoas, os tipos de prédios sujos, caindo aos pedaços, não tem água, não tem comida. E ele tem meio que uma hipótese, vamos dizer assim, que ele tá trabalhando nos livros dele, de que a realidade cubana reduz as pessoas às necessidades mais básicas delas, que é tipo comida, sexo, álcool pra você conseguir levar o negócio pra frente. E você percebe nesse livro esse contraste. Por exemplo, quando ele vai pra Suécia, ele começa a correr no parque, ele fala mais dos livros que ele tá lendo. E em Cuba não, toda a parte que ele tá em Cuba é sobre sexo e bebida, e só isso, assim. Ele vai pra Suécia, ele passa uns 3 meses lá com a Agneta, morando com ela, sendo sustentado por ela, uma vida boa, assim, com um monte de coisa cultural, uma vida com luxos, que são coisas que ele não tem em Cuba. E aí ela fala pra ele, fica aqui comigo, não vai embora, porque eles já estão levando uma vida de casados. E ele fala, eu não consigo ficar, eu preciso voltar, porque se eu ficar aqui, eu vou definhar. Inclusive é uma coisa que falam durante o livro, que várias pessoas questionam pra ele, por que você não vai embora? Você consegue, você conseguiria fácil um visto, vai pra outro país, fica por lá, por que você volta pra cá? E ele fala que ele vai, mas que ele sempre volta, ele não consegue não voltar, porque aquela é a casa dele. Então aquilo faz parte da própria personalidade dele, de quem ele é. Ele fala que ele tem 2 espíritos que andam com ele, que é um negro e um índio. E o negro representa essa parte, por exemplo, quando ele faz sexo, fala que o negro que toma conta dele, por isso que é tão selvagem. Então, esse lado da personalidade dele está representado também nisso da religião. Eles chamam de santeria em Cuba, mas é o equivalente da nossa Umbanda. E isso também é um jeito dele retratar a realidade cubana. Tem algumas partes do livro que ele descreve, quando ele vai na Mãe de Santo, como a Glória fica falando, não, mas você tem que fazer oferenda pro seu negro, você tem que fazer não sei o que, você sabe que você é filho de Ogum, você não faz essas coisas. E como tipo, isso tá muito permeado no cotidiano das pessoas, mas é legal como ele vai costurando essas coisas, são partes da realidade de Cuba, sem ter que parar pra te explicar, olha, a religião em Cuba é assim.
Que nem a política. O tempo inteiro aquilo tá permeando a realidade dele. Então essa própria ideia de que todo mundo quer sair do país, de que o sonho de todo mundo é ir pra Miami, o tempo todo tem uma crítica, e por isso ele não é publicado em Cuba, na verdade. Mas ele nunca fala diretamente sobre isso. Eu mostro também, tipo, diferenças de classes sociais em Cuba, que, sei lá, pra mim, pelo menos, foi meio surpresa, não sei. Ele não é um livro com o objetivo de excitar ninguém, não é um livro erótico nesse sentido, mas ele tem muito sexo. E aí você percebe uma diferença nítida na descrição do sexo. Ele descreve sexo com a Glória em Cuba, e é uma descrição cheia de palavras chula. Ele fala de sujeira, ele fala do cheiro da axila dela, ele gosta de pelo, ele gosta de suor, ele fala de merda. Então assim, é uma descrição muito crua, muito explícita. Daí quando ele vai falar do sexo com a Agneta na Suécia, ainda é explícito, mas é uma descrição que ele vai usar palavras mais leves e que todo um sexo mais leve. Eu li o book em espanhol e foi bem interessante porque é o espanhol cubano. E o próprio Pedro Juan fala disso no livro. Ele trata bastante desses regionalismos, dessas diferenças da língua entre os vários países. E, enfim, é bem legal ler em espanhol por isso, porque é um vocabulário bem diferente do que quem aprende castelhano está acostumado. Eu li em português. Essa edição é uma edição antiga até, da Companhia das Letras. A edição mais recente é da Alfaguara. Essa que eu peguei na biblioteca. Tem a Biblioteca do Centro Cultural São Paulo, então se alguém quiser, tem até mais de uma edição lá. Podem alugar, não precisa nem comprar. No começo eu tava achando um pouco arrastado, porque, sabe, nada acontece feijoada. Mas depois eu achei que foi entrando no ritmo, eu comecei a me interessar, e, tipo, do meio pro final, assim, eu gostei muito. Já era um escritor que eu gostava, eu gostei bastante desse livro também. E, enfim, ele é um escritor interessante, eu acho, assim, um escritor com bastante coisa pra pegar. Fazendo essa ligação, então, sexo, filosofia, escritores complexos. História só de um cara vivendo a vida. Andando pelo mundo, assim, entrevando com as pessoas. Nosso próximo livro vai ser O Trópico de Câncer, do Henry Miller, que é um livro clássico e é um livro que pediram muito pra gente, perguntaram bastante. Vocês vão ler Henry Miller, vocês vão ler Henry Miller? Vamos, finalmente. Esse vídeo só vai sair em janeiro, então vocês têm bastante tempo pra ler. Todas as férias, Natal na casa da sua avó, você pode ler Henry Miller. Por que não? Não é mesmo? Assinem o canal, deixem um comentário aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês já leram, querem ler, o que vocês querem que a gente leia em seguida. E deem um joinha aqui. Siga a gente nas redes sociais. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Quando minha mão chegou na sua buceta foi uma maravilha. Muitos pelos. Abundante pelagem pública. Que ao que parece é abundante pelagem pública. Era uma buceta grande, peluda, molhada e olorosa. É isso que quero dizer. Introduzi o dedo, mexi um pouco, me molhou a mão, apertei o clitóris. Ela gemeu. Cheirei meu dedo. Cheiro muito bom. Suave e fragrante. Nada sujo, uma tentação para a língua. Baixei a mão de novo, introduzi o dedo outra vez. Ela gemia mais. Já estava me apertando o pau por cima da calça, muito emocionada e eu com uma ereção tremenda. Me apertava, me massageava e continuava com aqueles ruidinhos, como um porco. Mas não deu tempo de mais nada. O elevador subia sacolejando. De repente estremeceu, parou e com grande estrépito abriu-se a porta. Saí para o 7º andar. Não me despedi.